Muito bom dia, estimado ouvinte da Rádio Mindset. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Tom do Board. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui convosco para falarmos sobre os pilares da boa governação corporativa, ética empresarial, liderança e muitos outros temas que impactam diretamente o sucesso das organizações. Quem vos apresenta o programa sou eu, Tatiana Muongo, e hoje iremos aprofundar um pouco mais a nossa navegação pelas águas da governação corporativa. Temos aqui uma convidada super especial que vai falar aqui sobre um tema que é tão importante que é muitas vezes negligenciado: a segurança psicológica. Nosso tema de hoje é a segurança psicológica, o pilar invisível da governação corporativa. Quando nós falamos sobre governação corporativa, pensamos que só estamos a falar de regulamentos, de estruturas, de políticas e de processos de tomada de decisão. Mas como é que fica então o ambiente psicológico dentro das organizações? Será que os colaboradores e os líderes sentem-se seguros para expressarem ideias, para questionar decisões, para inovar sem medo? E aqui a doutora Jandira Miranda, minha convidada de hoje, vai nos ajudar aqui a explorar esse tema. Muito bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Tatiana, pelo convite para estar aqui hoje. O prazer é todo nosso, doutora. Ainda bem que conseguiu cá chegar hoje neste dia desafiador. Pois, hoje é daqueles dias que nós precisamos de ter a saúde mental em dia. Em dia, é verdade. Porque senão tiramos tudo para o alto e atiramos também para alguém. É verdade. A doutora Jandira Miranda é psicóloga clínica, com mestrados em psicoterapia comportamental e diagnóstico psicopatológico pela Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. E ela usa uma abordagem sistêmica integrativa e trabalha com intervenção individual de casal e familiar, aplicando metodologias narrativas e estruturais. Ela possui ainda uma especialização avançada em psicologia intercultural e enquadramento de grupos, além de certificação em medicina integrativa nas áreas de biofeedback e fitoterapia. Atualmente é docente universitária na Universidade de Lincoln, na Pensilvânia, e membro da The American Psychopathological Association e da Associação Angolana de Saúde Mental. Doutora Jandira é também fundadora do Vida Sã Psicologia, um centro de apoio psicológico que tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde mental em Angola. Além disso, mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha reflexões sobre bem-estar, equilíbrio emocional e desenvolvimento humano. Uau, doutora Jandira! Se calhar ao longo do nosso tema vai nos explicar um bocadinho o que é que essas coisas todas significam. Só fazer aqui um reparo. A Vida Sã Psicologia agora é Vida Sã Saúde e Bem-Estar. Ok. Então, Vida Sã, temos saúde de e abordar, estamos a tentar abordar as coisas de uma maneira mais ampla e significativa para que as pessoas entendam a necessidade do cuidado com a mente, com o corpo, com as emoções. Boa, ótimo. E cá no estúdio também temos o Eduardo Samuel na técnica, temos cá o Tarcio, o nosso assistente, que faz aqui uns vídeos maravilhosos para o nosso canal do YouTube. Acedam ao canal do YouTube da Rádio Mindset, ponham lá uns likes nos nossos vídeos, partilhem, tem muita coisa boa. Os programas anteriores estão lá, vão verificar, por favor. E nós vamos deixar aqui com a nossa saudação musical. De volta. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que podem conversar conosco, enviem as vossas mensagens, partilhem as vossas opiniões. Tem as redes sociais da Rádio Mindset, Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no Facebook e no LinkedIn. E temos também o nosso contacto no WhatsApp. Enviem as vossas mensagens, as vossas questões. Aproveitem que temos aqui uma doutora de medicina, doutora de verdade, doutora Jandira, para fazerem as vossas questões. 931-992-715, 931-992-715. Doutora Jandira, para começarmos, poderia explicar então aos nossos ouvintes o que é que significa a segurança psicológica e por que é um tema relevante no ambiente corporativo?
Bem, segurança psicológica, a maneira mais prática de desenvolver este tema é dizendo que é o momento em que nós nos sentimos seguros para sermos quem nós realmente somos. E num ambiente corporativo isto é cada vez mais desafiante, porque temos a necessidade, no nosso ambiente atual, sociocultural atual, de vivermos uma narrativa que não nos pertence, de trabalharmos muito longe do nosso local de residência, de termos uma formação que não equivale à necessidade daquilo que o mercado procura. Então, trabalhamos com currículos aumentativos. Não gosto de dizer currículos mentirosos, mas currículos aumentativos. Nunca tinha ouvido essa expressão. Eles viajam na realidade, que é a nossa verdadeira formação. E também sentimos muito medo de perder aquilo que já está de alguma forma garantido, o emprego. Então, a segurança psicológica é a necessidade de estarmos bem connosco e de vivermos a nossa realidade. Só que, no nosso meio sociocultural, é cada vez mais difícil e desafiante nós termos pessoas que se sentem confortáveis em viverem a sua realidade. E por que é necessário, então, falarmos sobre segurança psicológica? Se nós não nos sentirmos seguros de quem nós somos, temos um risco muito grande de entrarmos em colisão, implodirmos. E temos muitas pessoas que têm vivido implosões ao ponto de abraçarem síndromes como a de burnout, como a de impostor, e desenvolverem transtornos como de ansiedade, como depressões ou como a depressão, e também padrões elevados de stress. Se eu não me sentir confortável com quem eu sou, com aquilo que eu apresento à sociedade e com aquilo que eu acredito serem as expectativas do meu empregador, eu vou sempre viver sob muita pressão, sob muito caos. E isso faz com que eu não seja a minha melhor versão, que eu não consiga dar o melhor para a empresa ou para o meu empregador, e aí entra em colisão. Mas aqui depois existe alguma diferença entre aquilo que é segurança psicológica e o que é saúde mental? A segurança psicológica é um dos pilares da saúde mental. A segurança é um dos pilares da saúde mental. Nós temos vários modelos de avaliação do que é importante para a saúde mental, mas a autoconfiança, a autoestima, o autocuidado, o autocontrole são 4 pilares muito importantes e eles fazem a nossa confiança. Eu preciso de me sentir confiante, eu preciso de ter uma estima positiva, eu preciso de saber cuidar de mim, eu preciso ter controle para que nem sempre aquilo que eu penso seja aquilo que eu vou verbalizar. E verbalizar nem sempre apenas por palavras, mas também por atitudes. Há muitas pessoas que, por não se sentirem seguras, vivem com medo. Medo de serem descobertas dentro dos currículos aumentativos, medo de serem desvalorizadas, e então acabam por estar sempre numa linha ténue de pressão e que depois afeta diretamente o desempenho profissional deles. E por isso a necessidade de nós estarmos seguros de nós mesmos, estarmos conscientes. A autoconsciência é o 5º pilar, nos 4 que eu já tinha dito. Porque se eu não estiver consciente de que eu não estou no meu melhor, eu não vou conseguir transparecer isso aos outros, e depois eu também vou fazer com que as pessoas criem uma expectativa que eu não vou conseguir cumprir em termos profissionais. Então a segurança psicológica é mais do que necessária para nós termos uma saúde mental ajustada, estável. E as nossas empresas, infelizmente, criam ambientes muito caóticos que fazem com que as nossas toxinas fiquem mais ativas e nós sejamos profissionais tóxicos, porque não existe uma comunicação assertiva em muitos ambientes laborais. Muitos ambientes laborais dependem diretamente de um ser e não da necessidade do agrupamento de lideranças, o que acaba por fazer com que as pessoas vivam sob muita pressão, o que afeta diretamente todos os pilares da saúde mental.
Mas aqui depois falou no medo. Este medo está muito relacionado só à capacidade das próprias pessoas ou aquilo também que as próprias lideranças passam? Eu costumo dizer que pessoas adultas já não podem responsabilizar pai e mãe. Há sempre sim outras pessoas que nos afetam diretamente, atitudes de outras pessoas que nos afetam diretamente, mas depende quase a 100% de nós estarmos firmes, fortes, conscientes, ajustados e não nos permitirmos afetar diretamente e constantemente pelas atitudes alheias. Tem sempre alguém que vai nos trazer vários problemas. Nós temos de tentar encontrar soluções. E quando nós somos as pessoas que trazemos os problemas, nós afetamos diretamente aquele agrupamento profissional e aquela liderança. Então, os nossos líderes também estão todos confusos. Aqui é cada um por si, Deus por alguns. Mas então, e como é que nós podemos lidar com estas particularidades todas? Porque existindo medo e sendo adultos, tendo nós próprios de liderarmos a nossa própria vida e as nossas emoções, como é que nós equilibramos isto numa realidade onde, e falou no princípio, as pessoas têm um medo de perder o emprego, têm outras necessidades, às vezes não têm as qualificações necessárias, mas já conseguiram aquele emprego e têm que construir habilidades, ou então têm que fazer o que for necessário para não o perderem. Como é que equilibramos esses dois aspectos? Vamos trazer o sapo aqui para a questão. O engolir sapos na vida adulta é uma necessidade quase que diária. Nós não podemos... Eu acredito que 90% das pessoas hoje de Luanda queriam ter ficado em casa. Choveu, o país parou. Então temos que estar em casa, relaxar, cancelar compromissos. Mas não é possível. Por quê? Porque temos de manter estável a nossa integridade, a nossa imagem pública, a nossa imagem social. Sabemos que se não formos trabalhar naquele dia, dependendo da empresa, provavelmente vai ser descontado. Então, muitos de nós estamos em empregos que não queríamos estar. Estamos em funções que não queremos desempenhar, mas temos outras necessidades por trás. A fome, a necessidade de termos uma plataforma estrutural bem estabelecida, e é nisso que nós devemos nos focar. Porque se nós deixarmos o medo falar mais alto, nós não vamos sair daquele buraco e vamos continuar a engolir sapos inteiros. E nós podemos sim pegar, com todo o respeito aos sapos, cozinhar, cortar, comer aos poucos, até fazermos uma digestão positiva. Os medos fazem parte do ser humano. Toda pessoa tem medos. Mas nós temos de entender como é que nós vamos fazer uso desses medos. Eu vou usar os medos como plataforma para catapultar-me para um patamar melhor, ou eu vou usar este medo como um limitante? Eu não vou conseguir. Eu tenho um salário de 30 mil kwanzas hoje e mais vale ficar em casa, porque também com 30 mil kwanzas eu não faço nada. Isto é um limitante. Eu estou a fazer uso do meu medo como uma limitação. Porque eu tenho medo de não sair daquela situação que eu estou a viver atualmente. Então eu prefiro sequer vivê-la e esperar que um milagre aconteça. Muitas vezes eu costumo usar uma analogia em forma de piada, que existia alguém que gostava muito de todos os dias pedir para ganhar na lotaria. Todos os dias rezava e pedia para ganhar na lotaria, e até que um dia São Pedro desceu e ele acabou de rezar. São Pedro tocou-lhe no ombro e lá, São Pedro, o que é que está aqui a fazer? Estou-lhe a pedir para ir jogar. Porque ele só queria ganhar na loteria sem nunca ter jogado. E se nós não tentarmos, nós não saímos da mesmice, nós não saímos daquele buraco. Ok, hoje eu tenho um salário de 30 mil kwanzas, mas se eu continuar com um foco, com um objetivo, com um planeamento, eu eventualmente posso vir a ter capacidades de enriquecer positivamente o meu currículo para depois ir procurar um emprego de 60 mil kwanzas e depois um de 90 mil kwanzas, desde que eu não me limite. E nós temos, infelizmente, usado muito o medo como limitante e também
desenvolvido cada vez mais um hábito que já nos foi impregnado desde a infância, é cultural, nós culparmos o outro e afastarmos-nos da responsabilidade das ações. Caiu uma coisa aqui agora, a primeira situação, e eu ainda esse fim de semana vi crianças, estava com crianças da família e chamou-me a atenção aquilo, eu comecei a rir, eles ficaram a olhar para mim, mas por que é que a tia está a rir? Um deles aconteceu algo e a primeira resposta foi, não fui eu! Né? Isentam-se logo da responsabilidade, e ele tinha feito parte da questão, mas ele disse logo, não fui eu, porque pelo medo da consequência da falha. E nós até hoje vivemos isso, a nossa criança interior está tão danificada que ela continua a trazer esses gatilhos quando nós falhamos e precisamos melhorar isso. Mas em termos de ambientes corporativos, é possível criar um ambiente de trabalho psicologicamente seguro? É possível. É possível, primeiro, desde que nós tenhamos a consciência de que não somos perfeitos. Começa já por aí. Vai ter dias em que o líder vai estar mal disposto. Vai ter dias em que o líder vai falar numa tonalidade que não vai ser adequada para os liderados. Mas eu tenho que perceber qual é o objetivo daquela fala. Por norma, um líder... E nós, para termos um ambiente corporativo positivo, precisamos ter lideranças e não chefias. Por norma, um líder dá resposta à situação. E nem sempre a resposta é a mais positiva. Porque ele cria condições para que a resposta seja positiva. Então ele pode fazer uma crítica mais pesada, quer seja com um tom mais vibrante, quer seja com uma linguagem corporal mais crítica. E se as pessoas não entenderem que esses dias acontecem, as coisas não vão sair do lugar. Então nós precisamos, para criar um ambiente corporativo positivo, primeiro entender que somos todos humanos, entender que somos falhos, mas que podemos tirar lições das nossas falhas. Fazer um resumo do nosso dia é a primeira coisa é das primeiras coisas para nós termos um ambiente corporativo positivo. Eu chegar ao fim do dia e dizer, olha, hoje a palavra que representa o meu dia é essa. Pode ser cansaço, pode ser irritação, mas eu tenho de fazer essa autoanálise. Se todos nós fizermos autoanálise diária, o ambiente corporativo vai se tornar um ambiente melhor. Porque às vezes só olhamos para a mania de perseguição que muitos de nós temos, de não, ele só está a falar isso porque tem inveja do meu brilho, eu já sou o último... como é que se chamam aqueles os cintilantes? Os pirilampos. Os pirilampos, muito obrigada, Tatiana. Sou já o último pirilampo, a última Coca-Cola do deserto, então as pessoas invejam o meu brilho. Não, você está a brilhar mesmo ou está a pensar que brilha? Para um ambiente corporativo facilitado e positivo, a terapia tem que ser a base de todos os funcionários. E quando eu me refiro a terapia, não é apenas sentar numa sala e fazer as ações terapêuticas recomendadas pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, mas sim, isso também é muito importante, é pôr em prática as ações terapêuticas no dia a dia. Eu estar equilibrado dentro do possível e ter a consciência de quando eu não estou equilibrado. O melhor ambiente é aquele onde as pessoas conseguem dizer quando não estão bem, quando precisam de ajuda. Mas como é que depois sabemos que estamos equilibrados? Eu acho, com quase toda a certeza, que o equilíbrio, quem o vive, tem consciência. Todos nós sabemos quando erramos. Todos. Mas o cérebro, como é o nosso melhor amigo, ele desenvolve um mecanismo de defesa. Porque muitas pessoas não sabem lidar com os erros, com as falhas. Então elas começam a castigar-se, começam a punir-se quando falham. E punem-se com tanta intensidade que o cérebro, como é o nosso melhor amigo, tem que entrar. Ele diz logo, para. Falha do outro, não é tua. Mas aqui depois surge uma outra questão, doutora, que é o seguinte. Nós notamos, e disse antes, que o importante é existirem lideranças e não chefias, não é? Mas nós também notamos que existem muitas pessoas em cargos de liderança que são chefias. Sim. Não é? E a partir dali, como é que nós conseguimos perceber que nós estamos dentro de um ambiente que não é psicologicamente seguro? Ou de um ambiente que, de alguma forma, algumas melhorias têm que acontecer?
Porque como é tão prática, tão comum, tão costume, assumimos que aquele comportamento, apesar de lá dentro às vezes sentirmos que está errado, mas como é costume, é normal. Acordei, não quero sair da cama. A minha pergunta para mim mesma é: estou cansada ou apetece-me desistir? Todos os dias nós temos de entender que acordamos com um propósito. Independentemente da crença, a quem acorde e faça logo uma vénia aos deuses ou a Deus, a quem faça uma vénia ao universo, tem de entender o motivo de eu estar a levantar da cama. Quando eu me questiono, adianta ir, alguma coisa não está bem. E obviamente eu não quero aqui ilibar os líderes e chefes das suas responsabilidades. Estamos mesmo todos aqui muito confusos e o universo está a levar-nos à necessidade de olharmos para nós mesmos. E há pessoas que, quando olham para elas mesmas, apercebem-se que elas não têm a capacidade de estarem a liderar, porque elas também estão com muitas frustrações e muitos gatilhos. Mas se eu já levanto com a ideia de que não vale a pena eu ir trabalhar porque vai ser mais do mesmo, significa que eu tenho consciência de que aquele ambiente não está a ser positivo para mim. E agora eu tenho que perceber, adianta eu sair daquele ambiente ou eu tenho de tentar perceber esse ambiente, fazer aquilo que me compete, ajustar-me e esperar até ao fim do mês para receber o meu salário. O autoconhecimento é muito importante, tanto para quem é liderado como para quem lidera. E principalmente para quem lidera. Porque se eu não tenho consciência das minhas limitações como líder, eu vou ficar com medo que um dos meus liderados venha a substituir e a ficar com o meu lugar. Quando eu poderia simplesmente chegar e dizer: olha, preciso da tua ajuda. Tu és melhor que eu a fazer isso. Podes ajudar-me? Nós não conversamos. Não conversamos connosco, não conversamos com o outro. E isso limita a evolução positiva. E Angola precisa de nós positivos, otimistas, mas conscientes daquilo que nos compete e daquilo que não nos compete. E como é que as lideranças podem, então, ou quem esteja a criar esta autoconsciência, esteja num cargo de chefia e quer transformar para uma liderança positiva e quer transformar aquele ambiente que está à sua volta, como é que ele pode implementar ou que medidas ele deveria estar a implementar? Eu recomendo muito a avaliação 360 e principalmente uma avaliação 360 anónima. Pode explicar o que é uma avaliação 360? Onde todos os funcionários fazem uma avaliação de todos, independentemente de eu ser líder ou não, eu também sou avaliada, e de preferência anónima. Porque os chefes que pensam serem líderes não sabem lidar com as críticas. Então ele não está aberto ainda para ouvir o funcionário, e está tudo bem se assim for, desde que ele tenha consciência de que eu não estou aberta a que um funcionário chegue e faça uma crítica. Porque eu é que sou a chefe. Por que é que ele está-me a criticar? Então, se eu não estou aberta, eu tenho que criar um mecanismo, independentemente de estar aberto ou não, para que essas críticas cheguem a mim. Porque só assim é que eu vou evoluir. Ninguém é perfeito, ninguém está isento de falhar. Mas se eu não estiver aberta a receber essa crítica, eu não vou evoluir. Eu não vou analisar, porque eu vou pensar que está tudo bem. E eu vou dizer: mas eu até sou uma boa chefe. Como é que as coisas falham? Porque eu não permito que as pessoas cheguem até mim e me façam entender onde é que eu posso melhorar. Então há necessidade, sim, de nós fazermos uma sentada, aquele modelo familiar mesmo, de vamos sentar, vamos aqui reunir, pelo menos uma vez por mês. Vamos todos nos reunir e entender onde é que cada um pode melhorar. E ao invés de também esperarmos o outro olhar para nós, temos de ter a capacidade e a consciência de olharmos para nós e dizer: olha, eu acredito que eu posso melhorar neste sentido. Onde é que tu acreditas que podes melhorar? E todo mundo vai dizendo, vai puxando. Eu costumo dizer que é como nas discussões de casais. Quando nós vamos fazer as pazes,
Nós precisamos que cada um diga o que é que vai fazer para melhorar. E não que cada um espera que o outro melhore. Porque aí eu já olho isso como mais um ataque. Sou eu já que tenho problemas. E há aquelas pessoas quando, depois de um impasse, depois de um debate, não conseguem olhar e dizer: eu poderia ter sido mais. Olha, não, o fulano é que me levou a isso. Ninguém nos leva a nada. Mas a cultura é apontar o dedo ao outro. A cultura é esquecendo que três ficam para nós, exatamente, né? A cultura é identificar o erro no outro e a cultura é dizer que o culpado é aquele e trocamos. Muitas vezes estamos em posição de liderança e somos capazes de mudar todo mundo à nossa volta, menos a nós mesmos. Pois. Como é que conseguimos criar então esta consciência ou esta capacidade de autoavaliação? Eu, obviamente, tenho que puxar a brasa para a sardinha. Aqui, eu acho que esse é o ditado, não é? Tem que puxar a brasa para a sardinha. E eu recomendo vivamente que todas as empresas tenham um gabinete ou uma área que dê resposta à psicologia organizacional. Por quê? Porque se nós não tivermos isto, nós não vamos ter uma noção consciente de até onde pode ir o nosso papel como líder. Até que ponto é que aqueles liderados, há momentos que precisam de uma chefia. Nós temos que entender o nosso padrão sociocultural primeiro. Há pessoas que são muito mais hábeis a apenas cumprirem, sem questionamento. Se eu não conhecer a minha equipa, eu não vou entender como é que eu posso me dirigir a eles. E se eu não posso querer conhecer o outro sem conhecer primeiro a mim. Saber o que é que me limita, o que é que para mim dali não pode passar. Porque nós, quando entramos para uma equipa, temos sempre aquela necessidade de sermos bem recebidos, sermos aceitos e ficamos, não, eu vou já mostrar o meu melhor lado, todos os meus melhores lados, mas eu tenho que mostrar os meus dois lados, porque eu não sou apenas o bom. Eu também tenho os meus dias maus. E quando eu só mostro o meu lado bom, quando eu tiver de mostrar o lado mau, depois as pessoas não vão entender. E ser sempre bom é desgastante. É desgastante. Estar sempre a sorrir dói a cara. É desgastante. Nós temos de aceitar que temos dias maus. Temos dias menos bons. Obviamente que determinados setores não nos permitem termos essa aceitação tão aberta. Mas eu tenho que estar consciente que hoje eu estou a usar aquele meu extra da bateria. E que quando acabar o meu dia de trabalho eu vou precisar estar no silêncio, calminha, para refazer e recarregar a minha força. Por isso a necessidade de um gabinete de psicologia organizacional nas instituições, que tenha também um modelo clínico, porque todos nós estamos cheios de gatilhos, todos nós estamos cheios de traumas, as nossas crianças interiores, nossa infância toda, quando agora vamos analisar, dizemos, não, mas eu estou feliz com aquilo que eu sou hoje, porque eu sou fruto da minha infância, então por que é que queres que o teu filho seja diferente de ti? Se tu lideras pelo exemplo. É confuso, nós estamos todos muito confusos e precisamos melhorar isso. Mas em termos do que é psicologia organizacional, a saúde mental não é exatamente o topo da prioridade das organizações. Que é um erro muito grave, porque se eu não estiver bem mentalmente, eu não faço nada. Eu posso treinar todos os dias, posso ter a alimentação mais saudável. Se mentalmente eu não estiver bem, eu não faço nada. Senão não teríamos pessoas com uma saúde física estrutural e com qualidade de vida, com riqueza, a suicidarem-se. A mente é o centro. E nós já saímos eu fico contente porque agora nós já estamos a entender mais e melhor sobre isso. Já não é conversa apenas do Setembro Amarelo. Sim. Nós já falamos sobre saúde mental o ano todo. Já há empresas cada vez mais conscientes da necessidade de se falar sobre a saúde mental. Já há empresas que entendem que um modelo de pressão a nível de choque, de embate, é positivo até certo ponto. Que eu já não preciso de desligar das minhas emoções para fazer um bom trabalho. Que eu faço um melhor trabalho quando eu estou conectada com as minhas emoções. Então, há necessidade de nós entendermos isso. A psicologia organizacional, ela faz o levantamento e por isso a necessidade de ter um clínico no meio para depois fazer o enquadramento.
O organizacional faz o levantamento, o clínico faz o enquadramento e depois faz-se um acompanhamento mais específico da necessidade de cada um. Mas depois esta avaliação é feita para todos, só para as lideranças? A ideia é que seja feita para todos, incluindo as lideranças. Eu faço palestras para empresas e eu fico muito contente quando eu vou fazer uma palestra e temos administradores, temos o conselho de administração, os presidentes, os diretores presentes. Porque temos de sair dessa narrativa e fazendo um rescaldo. Quando eu comecei a fazer palestras cá em Angola para as empresas, muitas vezes só iam os funcionários de base. E depois eles diziam, mas assim não funciona, porque nós vamos fazer a nossa parte. Mas eu não entendo como o meu líder percebe as minhas limitações. E agora que cada vez mais os líderes começam a abraçar, participar, eles entendem qual é a necessidade daquele funcionário. Nós vivemos numa realidade muito ilusória cá em Luanda. Não vou falar Angola, vou focar-me em Luanda. Certo. Nós temos pessoas que trabalham no porto de Luanda que vivem noutra província. Agora já é outra província. Sim, agora já é outra província. Então, há pessoas que literalmente passam por 2 províncias para chegar até o trabalho. Com o trânsito que nós temos, com as limitações de transportes públicos que nós temos, com pessoas a ganharem menos do que o salário mínimo para prestarem serviços numa casa que tem como renda mais do que 3 milhões de kwanzas. O meu funcionário vai ver eu a deitar comida quando ele poderia, muitas vezes, aproveitar essa comida e levar para casa que daria para 2 dias. Nós precisamos ter uma consciência humanizada. Não significa que nós tenhamos que viver os problemas dos outros e somatizar. Somatizar é quando nós pegamos e abraçamos a situação alheia ao ponto de sentirmos a dor do outro. Eu não tenho que sentir a dor de ninguém. Também tenho as minhas, quero lidar com as minhas. Mas eu tenho de respeitar o tempo do outro. Eu não preciso ser mãe para entender que a maternidade é pesada. Eu não preciso ser pai para entender o quão exigente é a postura do homem no nosso modelo sociocultural. Que ele não pode chorar, ele não pode tirar tempo para ficar com a família. Se o filho está doente, ele está mesmo a sentir a dor do filho. Mas ele tem que dizer, não, eu tenho que levantar para ir trabalhar. Porque eu não posso ficar a dar colo ao meu filho. Porque dentro do nosso modelo sociocultural e corporativo, não é aceitável. Se um homem chegar agora e disser, olha, um líder chega e diz, eu não vou trabalhar hoje porque meu filho está internado. Como é que vão olhar para ele? Como um ser fraco. Sim. Primeira pergunta é onde é que está a tua mulher? Onde é que está a tua mulher? É verdade. A primeira pergunta é onde é que está a mulher. Mas essa mulher também é líder na equipa dela. Certo. Porque só ela é quem tem de. Então nós precisamos mesmo de, na brincadeira eu digo, e se levarem a sério eu vou gostar, fechar o país por 45 dias e fazer terapia de grupo. Porque tem muita coisa que nós precisamos de arrumar, que são pequenos detalhes. Pequenos detalhes. E depois dizem, psicologia, isso é para malucos. Não, não é para malucos. Se for para malucos, estamos todos malucos. Mas agora vou colocar uma situação hipotética, doutora. Imagino que é convidada para uma empresa e tem que fazer uma avaliação. Sim. E só de chegar e de conversar com as pessoas, que indicadores é que diria que são aqueles que ele dizer, não, este lugar aqui não é psicologicamente seguro? Como psicoterapeuta comportamental, eu lido muito com a imagem num todo. A maneira como as pessoas colocam a informação, a maneira como elas se posicionam enquanto colocam a informação, a base, que é a recepção de uma empresa, para mim é muito importante. Se eu chego a uma empresa e a recepção não olha para a minha cara, não consegue fazer um enquadramento, eu já começo a ficar com algum temor. O que é que está ali em cima? Porque se for um líder que não passa pela recepção, ele obviamente não vai saber que aquela recepção está desorganizada. Certo. Então eu já vou pensar ou já vou ter em conta que aquela liderança não é mais positiva. Então a imagem para mim conta muito. Não a imagem, o que é que a pessoa tem vestido. E sim, como é que ela se sente confortável com aquilo que ela veste. Eu não preciso eu digo sempre que a melhor empresa, das melhores empresas do mundo é o Google. É um ambiente tão leve, tão supostamente, né? Também tem problemas. Mas é um ambiente que as pessoas conseguem trabalhar dentro daquilo que é a criatividade delas.
Nós aqui temos empresas de criatividade a obrigarem as pessoas a irem trabalhar de fato e gravata. Não faz sentido. Eu tenho que ser criativa. Se eu quero criar, eu preciso estar num puff, deitada, atirada, com o meu computador a olhar para o céu. Porque eventualmente é aí onde eu crio melhor. Por isso é que esse funcionário, nos horários normais, só vai estar a manter o emprego. Depois à noite vai para casa, vai trabalhar, vai afetar a família, porque não vai dar tempo à família. E depois vai pensar que a empresa é que, e de alguma forma sim, não está a criar as condições para ele ser funcional. E depois vai falar mal da liderança. Porque a liderança ainda não entendeu que aquele ambiente criativo, esse gabinete de imagem, eles têm que fazer as paredes da maneira que eles quiserem. Porque eles têm que trabalhar a mente. Da mesma maneira que eu não vou obrigar determinadas pessoas que têm uma determinada função a vestirem-se de uma outra maneira. Isso é antropologia cultural. Nós perdemos-nos na essência da nossa cultura. E depois queremos fazer aqui um acúmulo de culturas e depois não conseguimos colocar em prática aquilo que é funcional. Eu sou daquelas que defende que quem trabalha no balcão de uma instituição bancária deveria usar uniforme. Eles ganham não tanto, não vou dizer que ganham mal nem pouco, mas dentro da necessidade de manterem uma imagem, acabam por ter mais dívidas do que enquadramento, e por isso a necessidade da saúde mental na educação financeira. Porque temos pessoas que ganham 300 mil kwanzas, que chegam ao fim do mês têm dívidas de 600. Como é que essa pessoa vai ajustar a vida? Se a instituição perceber, não, isto é uma instituição bancária, vamos mandar fazer um uniforme para todo mundo. Eu quero que eles estejam focados em prestar o bom serviço e não em quem vestiu melhor. Por isso é que as assistentes do bordo usam uniforme. E são lindíssimas. Mas agora invertendo um bocadinho essa questão, numa perspectiva de quem está à procura de emprego. Porque o que se nota muito, e agora nesta nova geração, que se fala muito de geração Z, não é? São mais ligados ao que a pessoa é, as suas emoções e a saúde mental. E muitos preocupam-se muito para que tipo de empresa vão entrar. Não tanto porque é uma empresa grande, famosa e faz muito, mas porque tem um ambiente de trabalho saudável ou tem aquela perspectiva que ele tem de encontrar uma Google, por exemplo. Como é que alguém que está à procura de emprego, no momento em que ele está ali a falar com as pessoas ou a analisar a empresa, vai conseguir perceber? Não dá para saber tudo, mas pelo menos tem um sinal, alguma coisa que vai lhe dizer: esta se calhar não é o melhor ambiente para ti. Eu recomendo que procurem as empresas mais desorganizadas no momento da entrevista. Porque aquela empresa precisa de ajuda e você vai ser útil. Mas não, as pessoas já querem entrar para uma empresa com uma estrutura, certo, e que depois não sabem dar resposta aos níveis de exigência dessa empresa. Se eu tivesse que procurar emprego agora, eu iria para uma empresa que eu iria perceber, ok, aqui eu vou ser útil. Eles não estão nem organizados, não precisam de mim. Então aqui vou ser útil. Não pode ser eventualmente ao contrário, do género, eu vou entrar para ali, está desorganizado e comigo lá dentro só vou me sentir mais frustrado ainda? Porque eu também não estou bem. Porque eu não estou bem. E eu digo sempre, nós viemos de um contexto académico onde nós estudávamos das 7 às 10, das 10 às 14, 14 às 18. Nós tínhamos férias 3 meses. E muitos de nós ainda apanhamos as greves do ensino. Greves longuíssimas dos professores. As greves dos professores. Então nós tínhamos tempo e não tínhamos aquela necessidade de estar constantemente, porque nem existiam telemóveis, smartphones na altura. Então víamos a televisão pública, abria das 15 às 22 ou meia-noite no máximo, depois passou para as 12, mas nós não tínhamos uma dependência. Muitas casas nem tinham televisão. Então a nossa mente foi moldada de outra maneira. Os nossos pais, na sua maioria, os que não estavam na guerra a cumprir serviço militar, almoçavam em casa, pelo menos 2 vezes na semana. Hoje, as nossas crianças saem de casa às 6 ou 5 e só voltam 20, 21. Certo. Eles têm, eu digo, isso é trabalho. Eles trabalham, têm um emprego. E quando essa criança está de férias, vai para um campo de férias. Também tem rotinas.
também tem metodologias. Logo, o cérebro de muitos jovens está completamente bloqueado por causa do cansaço mental. E isso faz com que eles criem o comodismo mental. Eles vêm procurar um emprego e não para trabalharem, e sim para terem algo assinado no currículo. Então ficam sempre a aguardar que a chefia ou a liderança apresente soluções. Então já vêm limitados. Por isso eu recomendo, jovens, façam terapia. Nós adultos já temos aquela limitação de pensar que vocês já não têm que ter essa limitação. Terapia para vocês tem que ser moda. Estão a sair da terapia, fiz terapia. Há processos de terapia gratuitos. A Vida Sã, Saúde e Bem-Estar tem um programa de atendimento gratuito. Entrem em contato para verem e conhecerem e receberem apoio, porque muitas vezes são limitações que nós criamos. Nós criamos. Adultos já não pode culpar pai e mãe. Já não pode culpar a realidade. Mas pode culpar o chefe? Não pode, porque o chefe é o pai ou a mãe. Você não pode. E é importante nós entendermos isso e aceitarmos isso. Eu fico nesta empresa porque eu tenho um objetivo. Se o meu objetivo já está cumprido, ou se a pressão que a empresa me faz não vai de acordo com aquilo que eu estou disposta a fazer, eu tenho de ir embora. Eu não saio da empresa porque eles não são bons. Eu saio porque eu acredito que mereço melhor. Eu tenho que puxar para mim. Porque senão, quando for bom também você vai dizer é graças ao meu chefe que correu tudo bem. Não. E quem faz isso são as pessoas que não têm um autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu vou sempre responsabilizar os outros ou culpabilizar os outros pelas boas coisas que me acontecem e pelas más também. Façam terapia, por favor. Eu agradeço. A gratuita até nem vou lucrar, então façam mesmo só. É porque gente feliz, gente estável, gente ajustada, não atrapalha ninguém. Torce pela felicidade do outro, não tenta roubar o lugar do colega. Não tenta prejudicar o colega. E a comunicação é importante. Todos nós que somos líderes e temos liderados a nosso mercê, falhamos. Falhamos em vários momentos das nossas vidas. Mas temos também que ter a consciência de assumir isso. Se eu sou a líder e se eu não dou um exemplo, que é exatamente o modelo de paternidade e maternidade. Por mais velho que o nosso colaborador seja, ele vai olhar para nós como um guia. E nós temos de estar prontos para ajustar, mas também permitir que ele viva as consequências das falhas dele. E hoje aqui a nossa conversa é sobre segurança psicológica. Temos no estudo a nossa especialista, a doutora Jandira Miranda. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Não se esqueçam que podem enviar as vossas perguntas para nós. Nós temos o nosso contacto do WhatsApp, 931-992-715. 931-992-715. Partilhem as vossas experiências, enviem as vossas questões, as vossas curiosidades. A doutora Jandira está a levantar aqui umas questões muito difíceis para todos nós e é muito e é desafiador. Quem quiser aprofundar mais um bocadinho, envie aqui uma mensagem, já vamos ver o que a doutora tem para nos responder. Mas voltando aqui ao nosso tema, doutora Jandira, como é que então as empresas podem medir o nível de segurança psicológica? Existem formas de se medir isso internamente? Com certeza. Nós podemos sempre realizar avaliações com um técnico clínico de preferência para poder entender o estado da saúde mental dos colaboradores e depois perceber como é que se pode fazer aqui o enquadramento desta situação que o funcionário pode estar a viver. Os treinamentos e os workshops são muito necessários. Os team buildings e team developments não devem ser feitos apenas nos aniversários das empresas, deveriam ser ações diárias. Realmente, nós trabalhamos com algumas empresas um sistema de apoio mental e emocional, onde os funcionários podem fazer rodas de conversa para explanarem as suas situações, os líderes estão presentes, então todo mundo ali é obrigado a falar. Palestras para autoavaliação, para passar psicoeducação, não é? Para as pessoas perceberem melhor os temas, porque há muitas pessoas que têm coisas, mas não sabem o que é que têm. E quando se tem um profissional certificado a dar a informação, a pessoa entende, ok, talvez a minha dificuldade seja essa. E nós precisamos falar cada vez mais sobre a segurança psicológica
e como as pessoas podem se sentir confortáveis dentro do ambiente onde trabalham. Eu algumas vezes digo que num ambiente de trabalho nós não temos de ter amigos, temos de ter parceiros positivos e colegas com quem temos bons relacionamentos. E as pessoas dizem, não, mas por que é que eu não posso ter amigo? Porque quando você quiser subir, e o amigo, só vocês dois é que estão ali para ficar naquele cargo, como é que vai ser o ambiente? Todos querem um aumento de salário. Todos querem. Então, há a necessidade de nós percebermos. Pois é. Então, há a necessidade de nós percebermos melhor. E os treinamentos e os workshops ajudam-nos bastante. Mas, acima de tudo, uma avaliação contínua. Não fazer apenas... Porque há pessoas que pensam, não, vou ter este serviço aqui na minha empresa só uma vez por mês, numa época específica, todo mundo está a falar sobre isso, então vamos trazer. Nós esquecemos que todos os dias nós passamos por provações. Mas, doutora, team buildings, workshops, essas coisas funcionam mesmo? Funcionam. Não é só gastar o dinheiro da empresa? Não, não é. O que é que nós temos de pensar na empresa como um todo? E o todo é feito por partes. Hoje eu vou para uma empresa, falo para 50 pessoas. Provavelmente eu só vou tocar uma. Mas essa quem vou tocar vai ser de uma maneira tão intensa que ele vai trabalhar para a mudança dele. E provavelmente era o funcionário que mais precisava. Quando nós temos modelos de team building e team development contínuos, nós acabamos por ter, e workshops, acabamos por ter a oportunidade de estar a bater sempre na mesma tecla e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. E depois temos também a integração de modelos positivos nas narrativas. Nós agora já não falamos ao colega, tu és bipolar, como existe, né? As pessoas gostam muito de apelidar os outros de bipolares, de psicopatas, de narcisistas, de tóxicos. Então, temos, quanto mais psicoeducação acontece, mais as pessoas vão entendendo que muitas vezes eu é que sou a tóxica no meu ambiente de trabalho. Eu é que crio uma narrativa negativa. Eu que sou aquela que chega e que faz piadas completamente inapropriadas no ambiente de trabalho e que faz com que as pessoas não se sintam confortáveis. Então, temos mesmo que fazer atividades que permitam as pessoas perceberem que as debilidades muitas vezes estão em nós. Mas aí, e depois, como é que nós podemos medir resultados? Esta atividade realmente transforma as equipas? Quando continua assim. Okay. Quando continua assim. Obviamente que há pessoas que só precisam do empurrão e há aqueles que precisam mesmo de ser postas no carrinho e jogadas ladeira abaixo. Mas há a necessidade de nós entendermos. Há a necessidade... Eu e a Tatiana estamos aqui a rir agora dessa... Sim, porque empurrar ladeira abaixo no carrinho... Sim, não, porque há pessoas que nós só precisam de um empurrãozinho. Há aquelas que precisam de ser completamente desenquadradas da realidade que acreditam e colocadas numa realidade lógica. Uhum. Porque há pessoas que ainda vivem a cultura da culpabilização. E quando eu trabalho para uma instituição e eu vivo a cultura da culpabilização, eu ponho-me no lugar de vítima. Coitada de mim, que mais uma vez fui chamada a atenção porque esqueci de fazer uma coisa simples. Mas aí, em termos de cultura de culpa, ela pesa mais pro lado de quem culpabiliza ou do lado de quem se sente vítima? Por norma, a vítima é quem culpabiliza mesmo. Ela está no papel. Ela vai se sentir sempre neste papel, independentemente da ação do outro. Independentemente da ação do outro. Porque eu quero que, por exemplo, há aquelas pessoas que têm uma abordagem mais rígida. Eu sou uma delas. com os funcionários, porque acreditam que quando tu já crias um protocolo, crias dinâmicas e crias um memorando, só precisas ler. Lê. Eu tenho, para alguns, péssimo hábito, para outros nem por isso, de perguntar, de responder com perguntas, não é? As questões que alguns funcionários colocam. Doutora, isso é para fazer assim, o que é que tu achas? Porque eu preciso saber o que é que tu pensas. E há pessoas que bloqueiam mediante essa pergunta. E depois dizem, ela também não gosta de ensinar. Não, eu estou a tentar ensinar-te a seres autossuficiente. A não teres que depender sempre da minha aprovação para fazeres. Erra. Força, erra. E como é que se lida com o medo de errar?
Eu sou fã do Batman. Para mim é o herói, né, da DC Comics. É o meu herói de quadrinhos favorito. E o pai do Batman, quando ele caiu na caverna onde estavam, ao buraco onde tinham os morcegos, o pai perguntou-lhe quando lhe foi buscar: por que é que nós caímos? E essa é uma pergunta que muitas pessoas não conseguem responder. Eu caio para aprender a levantar. Então eu não posso ter medo de cair. A queda é o erro. Se eu tenho medo de cair, como é que eu vou aprender? Com os erros dos outros. Mas depois chegamos nos cenários, principalmente nos ambientes corporativos, onde os erros são altamente censurados. E cria-se então uma limitação, porque as pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar e preferem até nem fazer do que tentar errar. É o problema de quem tem emprego e quem trabalha, não é? Se eu não estou disposta a ser chamada a atenção e eu trabalho para outros, alguma coisa está errada em mim. Por isso a necessidade da terapia. E no lado das lideranças? O líder também falha, também erra. E se ele não é capaz de reconhecer isso, ele também está a precisar de terapia. Mas eu pergunto mais na perspectiva de que como ele consegue lidar com o erro das suas equipas? Bem, vou-me colocar no papel de líder e dizer que sempre que um erro é contínuo, às vezes eu apercebo-me que o erro é por uma questão de pressão, uma questão de desatenção, mas quando é uma coisa contínua eu preciso de ter tempo, dar tempo, doar tempo àquele liderado e fazer, eu digo sempre que os aplausos devem ser públicos e as chamadas de atenção privadas. Entretanto, as pessoas precisam de aprender a entender que há chamadas de atenção que são generalizadas. Eu preciso chamar a atenção àquele funcionário à frente dos outros para que esse erro não volte a acontecer. Mas eu preciso fazer essa chamada de atenção colocando um acerto e um erro, ou pelo menos validando características positivas desse funcionário. Mas só que depois o que é que acontece? Como esta pessoa já tem uma limitação cognitiva e já está a viver um processo de muito medo, ele só vai ouvir a crítica. Ele não vai ouvir o elogio. É como nós em casa, né? Quando o marido diz: tu és chata, mas eu só te disse aquilo. Já não ouviu o resto. Ficou no chato. Ficou no chato. Então, há necessidade de nós entendermos. Líderes, quando vocês tiverem que chamar a atenção de forma generalizada, levem também as coisas positivas que o funcionário tem feito. E não usem uma linguagem de generalização. Não usem. Tu sempre, tu nunca. Isso não faz parte. No ambiente corporativo, há pouco tempo, no intervalo, enquanto tocava uma das minhas músicas favoritas, The Show Must Go On, estivemos a falar sobre como algumas empresas aqui no nosso mercado têm tirado alguns termos para validarem uma linguagem mais terra-terra e que todo mundo, digo, equalitária. Sim. E acredite, Tatiana, que há coisas que não funcionam ainda na nossa realidade. As pessoas ainda não estão preparadas. É a mesma coisa que se chegar agora, né? Estados Unidos, o nosso pai, né? Estados Unidos, nossa mãe China, chegam e dizem: tá aqui $1 trilhão. Não vamos saber o que fazer. Não vamos. Porque o hábito, a força do hábito bloqueia-nos. Então, o líder tem de saber criar aqui um ambiente positivo e tirar estes... Isso sim é que tem que sair do ambiente corporativo. O nunca e o sempre. Se querem chamar de chefe, chamem. Se querem chamar pai grande, se querem chamar diretor, pai, doutor, se é o modelo que aquela pessoa se sente confortável, abracem. Mas tirem a generalização. Porque ela não existe. Certo. No ambiente corporativo não tem que existir generalização. Nós sempre alcançamos os resultados. Mentira. Nós nunca falhamos. Mentira. Então, coloquem uma linguagem mais estável, mais adequada, mais meio termo. E se eu for, como líder, chamar a atenção a um funcionário, eu tenho de dizer: voltaste a falhar naquilo. Isso deixa de fazer funcionar. Nós assim não vamos avançar.
Tu tens que te focar naquilo que tu és bom. Se tu és bom a fazer isso, por que é que não trocas com fulano? Mas eu, como líder, não tenho que conhecer a minha equipa, né? Sim, sim. Porque depois temos essa maior dificuldade. Nós temos chefes, não temos líderes. E vamos, pessoal, já cortar essa de... Estamos a abraçar muitas palestras de liderança. Não tem, olha, de 100, temos 4. Mas aqui depois, em ambientes onde existe tipo alta performance, um nível de exigência muito grande, como é que depois é possível equilibrar entre aquilo que as pessoas devem entregar, né, que são os entregáveis ou os objetivos a serem alcançados, porque há ambientes onde é intenso, e aquilo que deve ser um espaço para errar e aprender? Essa questão é super, super pertinente, porque eu defendo que nós ainda não temos um ambiente para alta performance. Um ambiente corporativo para alta performance. Em Angola, neste caso? Angola. Okay. Nós não temos ainda. Vamos ter um dia, estamos a caminhar para tal, mas ainda não temos. Porque uma pessoa que vive em alta performance tem que ter algumas cedências corporativas. E nós cedências são essas? Por exemplo, se eu sou aquela pessoa que dá o meu melhor para a empresa, eu tenho que ter isenção de horário. Porque quando eu estou lá, eu faço. Certo. Mas eu que faço isso, ainda me vão pedir porque tenho que chegar às 7h30, porque tem aquela reunião das 8 horas, todo mundo tem que estar presente. Se eu sou aquele funcionário que traz milhões para a empresa, eu tenho que ter pelo menos uma semana de férias todos os meses. Porque eu dei muito, então agora eu preciso de recuar. Porque senão nós exigimos tanto e depois começam a desenvolver aqui os esgotamentos profissionais, a famosa síndrome de burnout. Burnout. Pode explicar um bocadinho o que é o burnout? Burnout é aquela síndrome que nos permite perceber que a pessoa está aquém da sua própria expectativa e o cérebro diz: para, não aguento mais. Porque, como já disse, o cérebro é o nosso melhor amigo. E como nosso melhor amigo, ele vai nos avisar quando nós estamos a viver aquém da nossa expectativa. A burnout acaba por reunir padrões de ansiedade, padrões depressivos, padrões do stress do dia a dia. O que é a depressão? Excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. O excesso do presente. E a pessoa só vive em modo automático. Porque se ela sentir que tem de parar para pensar nela e avaliar-se, ela vai bloquear a 100%. E nós temos muitas pessoas que acreditam viver ou serem de alta performance a terem surtos cognitivos, surtos psicóticos, a terem bloqueios, a terem a sensação de estarem a infartar, AVCs. Nós tivemos nos últimos 3 meses em Angola um nível elevadíssimo de pessoas com menos de 50 anos a terem sintomas de acidente vascular cerebral. Por quê? Por causa eu sou um funcionário de alta performance e a empresa não entender que aquela pessoa está a dar o seu melhor há muito tempo. Precisa de parar. Precisa de parar. Quando eu sou um funcionário, pronto, para não dizer num outro ambiente cultural e num outro ambiente corporativo fora de Angola, nós podemos dizer que sim, a pessoa pode trabalhar 3 semanas e depois ter uma semana, que é o que mais ou menos acontece para quem trabalha 28. Certo. Não é? É. Porquê? Porque são funcionários de alta performance. Alta performance, exatamente. Então, quando terminam, precisam de... Mas aí é que está, depois tem um enquadramento familiar. Há pessoas que, quando eles estão ali a 100%, quando vêm em terra, o que é que fazem? Como é que estão a investir? Depois já têm mais 3 negócios para gerir quando chega em terra, 3 negócios, 3 casas, não sei. Então, muita coisa para resolver e não descansam. Por isso é que eu digo, nós ainda não temos um ambiente propício para pessoas de alta performance. Porque aquela chefe ou aquele chefe, quando vai de férias, leva o computador e diz: não, é que a empresa depende de mim. Eu nem quero chegar nesse assunto. Mas pronto, vão para dar luz e fazem outras coisas porque a empresa depende de mim. Não é, nós temos que parar com isso. Não existe. São pessoas que não sabem fazer uma gestão positiva, muitas vezes porque a empresa não cria essa oportunidade e porque também não se sabem posicionar. Porque se eu sei que a empresa depende de mim, eu vou chegar. Eu um dia cheguei à minha diretora administrativa e disse: assim, quero aumento. Por quê?
porque eu sei que eu dou, eu sei que eu trago. Então, há importância da pessoa também conseguir negociar porque tem consciência do seu valor. Mas nós aqui em Angola temos estruturas muito tradicionais, hierarquias muito rígidas, muito fixas, não é? E depois, como é que nós conseguimos criar dentro, ou que modelos essas estruturas podem dizer, adotar ou procurar para flexibilizar, para dizer que, ok, agora se calhar vamos ter aqui o nosso departamento, né, de psicologia organizacional e vamos implementar aqui algumas medidas, fazer uns workshops e vamos fazer team buildings, porque eu conheço empresas que não fazem ideia o que é o team building. Existem há mais de 20 anos e nunca fizeram um team building. Team building é comemoração de aniversário para eles. Vai aniversário da empresa e vamos fazer um team building e acabou. E eu conheço pessoas que detestam team buildings. Como é que saímos de hierarquias rígidas, estruturas pesadas para este tipo de flexibilização e entendimento? As empresas são feitas por pessoas. Nós podemos até evitar ao máximo, mas chega um momento que acontece. As empresas mais rígidas já começam a entender, aquelas empresas que só têm um computador por departamento, já não temos isso. Nós já saímos dessa época. Sim, já saímos dessa altura. Então, a vida vai nos levando. Nós temos a nova geração a entrar. Angola é um país com muitos quadros jovens, completamente despreparados. E que não gostam de ouvir. Têm muitas certezas, como eu digo. Mas porquê que são os reis das certezas? Mas porquê? Porque foram criados por pessoas que também defendem as certezas. O que nós precisamos fazer é uma troca, avaliação contínua e generalizada. 360 é muito importante. Porque eu tenho a minha empresa rígida, sim. Fim do ano eu não quero saber a opinião das pessoas, cada um para a sua vida. Não posso ouvir críticas, não consigo receber críticas. Os resultados são vistos no dia a dia. É a empresa que não cresce. É a empresa que não desenvolve. É a empresa que não flui. Por mais que tenha uma ligação estatal ou não, é uma empresa completamente criticada. Que em todos os memes de críticas está lá o nome dessa empresa. E se eu não sou capaz de observar isso... E se eu não sou capaz de observar a insatisfação das pessoas que trabalham comigo porque não se sentem confortáveis sequer em dar a sua opinião para que as coisas mudem, eu vou falir e vou afundar com essa empresa. Então nós temos de perceber, temos de aceitar que precisamos de mudança e que as empresas são feitas por pessoas. Se as pessoas, eu há dias vi, teve um ministério, alguma coisa assim, que estava a fazer, os funcionários a fazerem uma greve. E eu acho isso tão interessante. Não defendo greves, porque acho que temos de trabalhar para não chegarmos a isso. Mas é muito importante quando as pessoas se unem por um propósito. A insatisfação de vários tem de ser ouvida. E nós estamos a chegar a um quadro onde, se nós não ouvirmos agora, nós vamos ter que levar com pessoas que só seguem bala. Porque os jovens, na sua maioria, não sabem o porquê de estarem a reivindicar os seus direitos. Eles dizem, pois esse hashtag está em alta, vamos seguir. Nem sabem o porquê desse hashtag estar em alta. E nós temos de ter o cuidado para que não cheguemos a essa altura, onde até as coisas que foram bem feitas vão ser criticadas, porque aí existe muita coisa que ainda tem por melhorar. E existe aqui, como é que eu vou dizer, estudos ou pesquisas que destacam essa eficácia da segurança psicológica? Com certeza. Claro que são mais estudos internacionais, nós ainda não temos, que eu tenha conhecimento, nenhum estudo angolano validado. Obviamente que quem trabalha para empresas como eu e outras colegas psicólogas e psicoterapeutas conseguem fazer uma leitura. E internamente, na vidação que nós fazemos, é sempre pedir um feedback daquilo que nós fazemos para podermos organizar internamente a nossa informação e termos uma noção. Não, as pessoas reagem melhor quando abordamos as coisas desta maneira, quando falamos mais sobre este tema, sobre outro. E existe sim como validar essa informação internamente em Angola.
mas não sei até que ponto é que já está. Fora de Angola já existe. Harvard é das principais universidades em termos de reconhecimento do funcionamento das empresas e da maneira como as pessoas reagem aos inputs positivos do cuidado da saúde mental. Fora de Angola, eu vi agora uma notícia no Brasil que já em alguns estados já é por lei a necessidade ou a existência, a permanência de um gabinete de psicologia nas empresas. É interessante. E em termos daquilo que são empresas que tenham um modelo ideal, imagina que temos aqui nossa audiência líderes que queiram pesquisar um bocadinho mais. Que empresas eles, há pouco falou do Google, que empresas eles podem ir buscar e pesquisar e dizer, olha, esta empresa tem um modelo ideal, usa essas técnicas, você também pode adotar? Eu acho que, e tentando ser o mais razoável possível, nós temos de aprender a criar os nossos próprios modelos. Porque eu tenho de conhecer os meus funcionários. Obviamente que o Google é um exemplo para o mundo todo, porque é funcional e porque eles todos os meses ouvem os funcionários. Eles todos os meses ouvem os funcionários. Nós aqui já começamos a ter empresas que praticam, estão a trabalhar para chegar a um modelo ideal. Obviamente que enquanto nós tivermos pessoas com limitações e gatilhos, é muito raro e vai ser mais difícil chegarmos à parte do idealismo. Sim. Porque, por exemplo, outra coisa, no Google todo mundo é obrigado a fazer terapia. É obrigatório. É obrigatório. Faz parte da avaliação de desempenho. Interessante. Agora, se calhar, doutora Jandira, não esqueça esta parte que depois vai continuar a falar, mas vou-lhe fazer uma pergunta que agora surgiu. Será que teríamos muita resistência se nós disséssemos agora que todas as empresas têm que ter um psicólogo e as pessoas todas têm que fazer terapia? Com certeza. Primeiro porque vão pensar que estamos a falar só para termos mais dinheiro. E também, sim, é por causa disso. Mas uma empresa funcional com pessoas funcionais flui e desenvolve melhor as suas capacidades. Isso é óbvio. Nós temos aqui em Angola algumas empresas que já põem isso em prática de alguma maneira. A Recredit, Banco Kev, a NPG, são empresas que já começam a trabalhar cada vez mais de maneira funcional para entender o funcionário, para ajuste, enquadramento. As chefias são muito mais flexíveis em algumas circunstâncias e é importante nós termos empresas assim. Porque não adianta sermos grandes para o mundo e pequenos em termos de funcionalidade. E isso muitas vezes cria bloqueios. Sim. E depois as pessoas dizem, não, mas que é essa empresa? Não, essa não é a minha empresa, eu não estou a ver. Você não está a ver porque você não se permite ver também, muitas vezes. E há necessidade de trabalharmos, há necessidade de tratarmos de nós, nem que seja 15 minutos. Preenche um quiz rápido, como é que te sentes? Faz por ti. Puxa por ti. As pessoas ficam muito na dependência do que a empresa vai criar para. Exatamente. E depois quando a empresa cria, muitos não vão. Mas também tem aquela outra parte que é preciso defender os funcionários, dizendo que a empresa cria a ação, mas depois não disponibiliza os funcionários para ir para a ação. Mas eu também noto que, e isto aqui vou trazer também um bocadinho de uma conversa de um fim de semana, em que eu ouvi algumas pessoas a comentarem de que veio um estrategista novo para a empresa implementar uma série de medidas e todos olham com desconfiança, não é? Uhum. Porque a sensação que fica é que, ok, estamos a gastar dinheiro desnecessariamente, esta pessoa vem aqui falar, mas no fundo não muda nada. Exato. Como é que depois estas medidas podem realmente representar mudanças? O que é que pode ser feito que os liderados sintam que aquilo realmente é intencional e vai representar mudança? A necessidade do feedback. E depois colocar, porque uma vez eu fui para uma empresa fazer uma ação e tinha alguém que estava na empresa há mais de 15 anos e fazia muitas queixas da empresa. Eu perguntei, o que é que você está aqui a fazer? Se em 15 anos você ainda não entendeu
Não, mas a doutora tem que ver que há necessidades, há isso, aquilo. Então, qual foi a última vez que você atualizou o seu currículo? Já não atualiza há 3 anos. Então, há 3 anos que a empresa também não olha para si. Porque você criou aqui a limitação. Nós temos essa... E eu entendo que muitas vezes continuamos em determinadas empresas por causa de propósitos. Mas eu não posso continuar por estagnação. Eu tenho sempre que querer mais. A motivação profissional leva-me a querer mais. Tem de me levar a querer mais. Se eu me mantenho numa linha de estagnação, eu vou permitir que aquele modelo que a empresa está a implementar seja contínuo na minha vida, quando já não me satisfaz. Então nós precisamos de entender e aceitar e trabalhar para a nossa melhor versão. Porque quando eu sei que eu tenho mais competências, se o meu currículo todos os anos eu estou a acrescentar um curso, eu ganho mais por isso. Não, mas foi a empresa que investiu. Obrigada. Fizeram mais que a vossa obrigação. Vocês querem que eu dê o meu melhor aqui para vocês, então têm que investir em mim. E há necessidade das empresas investirem. Mas nós temos que entender que não é só o investimento que a empresa faz, não é só mandar o funcionário para fazer uma formação no Dubai, em Portugal, na África do Sul. Não. Como é que você depois vai pôr em prática isso? Em prática, certo. E como é que se vai ver que isso que você está a pôr em prática valeu a pena? O capital humano, como eu não gosto de chamar capital humano, mas os recursos humanos das empresas têm de ser funcionais nesse sentido. Tem de colocar aqui uma avaliação, por isso a necessidade da avaliação constante. As pessoas pensam que, não, acabei a faculdade, não preciso fazer mais provas. Todos os dias temos provas. Mas e depois, em termos dessa avaliação, e falou sobre a avaliação 360, que medidas então é que as empresas podem fazer ou implementar para obter esse feedback? Que tipo de técnicas podem usar? Porque todo mundo depois tem medo de dizer. Se nos colocamos todos numa sala e perguntarmos, as pessoas ficam com medo de represálias e não dizem. O anonimato é das melhores coisas. Como é que se garante então o anonimato? Imprime. Escreve o que você está a sentir. Imprime. Põe numa caixa de silêncio. Aquelas caixas das boas festas. É aquela caixa mesmo. Aquela caixa das boas festas. Escreve a tua opinião sobre a empresa. Tá? Mas escreve bem também, né? Escreve sem erros, de preferência. Senão, se você está sempre a cometer aquele erro do mais e do mais, vão dar logo conta que foste tu. Foi a pessoa que escreveu. Então, eu acho que nós precisamos de voltar ao básico. Porque o nosso básico foi mal feito. E qual é esse básico? Comunicação diária, as reuniões de pé, ninguém precisa mais sentar. Ou então, ter grupos de trabalho. As pessoas dizem, eu não gosto de ter grupos no WhatsApp, mas estás lá no WhatsApp toda hora. Por que não podes ter grupos de trabalho? Utilizá-las. E aí, eu sinto-me menosprezada por não ter as mesmas oportunidades ou as mesmas respostas que o outro, por não ter um vocabulário tão vasto. Ainda há dias estava a conversar com uma prima e recordávamos que na nossa fase da infância, quem nos educou foram as nossas avós analfabetas, porque tinham um preceito religioso. Sim. E precisavam que os netos que já estudam fizessem a leitura da Bíblia. E aqueles termos difíceis da Bíblia, nós fomos desenvolvendo. Quantas pessoas ainda que se possibilitam ler? Ler em voz alta. Falar para fora e não para dentro. Quando alguém pergunta quem vai primeiro, todo mundo fica para trás. E o saneamento porque nós ainda usamos isso como justificativa para nos bloquear. Hoje choveu, metade das pessoas não foram trabalhar. Ou quem foi, já está a fazer reclamações. E porque é natural que assim seja, porque a estrutura está desenquadrada em muitos sentidos. Então eu fui trabalhar, mas não sei se vou encontrar a casa cheia de água. Então, esses são os gatilhos básicos. E depois vêm os traumas da infância, uma infância onde a pessoa sofreu abusos, uma infância onde a pessoa viveu numa base de submissão, aquele filho que cresceu a ver o pai a comer carne
enquanto todos comiam peixe, não podiam sentar à mesa porque o pai está sentado, e quando o pai está a comer, só o pai é que pode sentar. Aquelas pessoas que não cresceram na base de sentarem-se à mesa para fazer uma refeição. Temos vários gatilhos. Aquela pessoa que teve que lutar para ser benquista ou ser aceita dentro do ambiente onde cresceu. Aquela filha ou filho que perdeu o pai ou a mãe por uma situação de guerrilha ou então para uma situação de saúde. Nós tivemos aqui um surto nos anos 90 de HIV, um surto mesmo pesado. Logo, muitas crianças ficaram sem pais e são essas as crianças hoje que estão aí para o ambiente de trabalho. Certo. Então tem muita gente com bastantes limitações mentais. Nós temos as estruturais, os gatilhos estruturais, que passa pelo nosso sistema de saúde, que muitas vezes nós estamos doentes há mais de um mês e não conseguimos ter a resposta que gostaríamos, e há empresas que infelizmente ainda não entendem a necessidade dos seguros de saúde e de criar aqui uma compensação facilitadora para o funcionário prestar melhor os seus serviços, porque aquele funcionário que diz, não fui trabalhar porque estou com dor de cabeça. Se tivesse um seguro de saúde, você já diria, vai fazer uma consulta. Mas não vai, por quê? Porque não tem, então eu sou obrigada a aceitar que ele não veio trabalhar porque está com dor de cabeça. Não sei se é verdade ou se é mentira. A educação, porque o padrão educacional varia bastante e há pessoas que tiveram a oportunidade de ir para fora de Angola e não estudaram nem metade do que deveriam ter estudado. Fecharam-se num círculo, não é? Num ambiente. Foram viver para os Estados Unidos, mas chega aqui e não fala inglês. The book is on the table, daí não sai. Então, há muito essas situações e depois esse triângulo está muito presente e todas as instituições, todas as empresas devem ter esse triângulo em consideração. Antes de eu chamar a atenção de forma mais assertiva a um funcionário, eu tenho que ter este triângulo em consideração. Qual é a verdadeira base educacional desse funcionário? Qual é o histórico de saúde desse funcionário? Quantos filhos é que ele tem? Não, tem 5. Mas ele disse que tinha 6. Não, perdeu 1 porque morreu de cólera. Eu tenho que ter isso em conta. Esse funcionário que perdeu um filho porque morreu de cólera, e temos agora mais um surto, vai ficar afetado quanto tempo? Nosso modelo e depois o ambiente corporativo é realmente exigente. Porque se eu perdi alguém, depois de uma semana eu tenho que voltar. Mas eu não vou esquecer alguém que fez parte da minha vida. Certo. Em uma semana. É desafiador. Então, por isso é que eu digo, a nossa base está mal feita. Nós temos que adequar a nossa cultura, a nossa realidade. Sim, temos que seguir padrões internacionais porque queremos dar resposta ao mundo. Tudo bem, mas vamos chegar lá, vamos passar vergonha. Como muitas vezes temos passado, quando mandamos várias delegações que depois não conseguem nem sequer voltar com um contacto novo. Não fazem network. Há pessoas que vão a networks básicos, sem desprimor ao básico. Quando digo básico, é um network de um encontro, um almoço de amigas. Eu sou incapaz de olhar para a pessoa do lado e fazer amizade porque não gostei da cara dela. Doutora Jandira, muito obrigada. Nós estamos já no fim do nosso programa e gostaria aqui, doutora, que deixasse aqui uma mensagem para os nossos líderes que querem transformar as suas empresas. Como é que eles podem transformar então os seus ambientes corporativos em ambientes mais seguros, em ambientes em que as pessoas não tenham tantos medos nem sintam tantas represálias? Bem, contratar a Vida Sã Saúde e Bem-Estar é um dos principais passos, mas caso não o queiram fazer, criem mesmo aquela caixa de boas festas. Criem a caixa de boas festas e peçam aos funcionários para escreverem, estruturem um documento. Como é que você se sente? O que é que você acha que a empresa pode fazer por si? O que é que você acha que você pode fazer pela empresa? Essas 3 perguntas. E distribuam. Mandem as pessoas preencherem, imprimirem. Não sejam pelo menos flexíveis nessas cópias, nessas impressões. Permitam mesmo. E depois avaliem. Porque é com anonimato. Aí vocês vão receber mesmo verdades. Agora a questão é até que ponto é que os líderes estão prontos para receber, para ouvirem. E por isso é que comecemos a terapia pelos líderes. Porque eles lideram pelo exemplo. Pelo exemplo, certo. E se o meu chefe, o meu líder chega e diz, eu faço terapia, eu procuro ajuda,
Eu eventualmente até, pronto, terapia não tem nada a ver com coaching, mas existem mentorias cognitivas práticas e funcionais. Muitas vezes não é uma questão de traumas do passado, e sim de ajuste do presente, e os mentores, os coaches ajudam nesse sentido. Então, mas faça algo. Se for ler, ponha em prática aquilo que você lê, mas adequando a nossa realidade, porque a nossa realidade é única e é especial. E agora, para os liderados, paciência e foco no objetivo. Porque vai ter mesmo a necessidade de engolir alguns sapos. Só tem de escolher se quer cozinhar o sapo, se quer engolir inteiro. Aos bocadinhos, né? Exato. E sempre com foco no objetivo. O objetivo não pode ser só o salário no fim do mês. E sim o que é que eu vou fazer com esse salário. E viver uma vida ajustada. Se eu tenho um salário de 300, eu não posso pagar uma casa de 500. Não é funcional. Temos mesmo de olhar para nós, para termos uma melhor segurança psicológica. Muito obrigada, doutora Jandira. Muito obrigada por vir cá hoje, num dia desafiador. Mas a doutora fez o impossível e chegou até aqui. Muito obrigada pela presença. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada. Temos que, se calhar, arranjar aqui mais uma oportunidade para falar um bocadinho mais sobre isto. Já notamos que todos precisamos e perceber por que uma saúde mental realmente é importante para todos nós. Terapia salva vidas. Muito bom. Estimado ouvinte da Rádio Mindset, muito obrigada pela audiência, por ter nos acompanhado. Aqui fala a Tatiana Muongo, temos aqui na assistência o Eduardo Samuel e a nossa equipa do audiovisual. Não esqueçam de seguir as redes sociais da Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no YouTube. O nosso programa de hoje vai estar disponível no YouTube. Sigam, partilhem, ponham os vossos likes. Também deixem os comentários, que é para nós podermos melhorar no que estamos a fazer. Muito obrigada a todos. Fiquem com a nossa despedida.